Olá a todos vocês, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneçam com todos de um modo muito especial. É muito bom estarmos juntos para meditarmos acerca da palavra de Deus e hoje vamos tratar de um assunto que tem chamado a atenção de muita gente, sejam religiosos ou não, sejam pessoas ligadas a igrejas, a denominações ou não, mas um assunto que tem despertado o interesse de muita gente com relação à espiritualidade e à fé, que é o ateísmo. Vamos falar um pouco a respeito do ateísmo, como tem se desenvolvido, por que que tem crescido tanto o ateísmo nos nossos dias, o que tem acontecido de fato com as pessoas de maneira geral para que o ateísmo se apresente de forma tão forte, de forma tão marcante, de forma tão incisiva em todas as áreas humanas, né, de maneira a convencer muitas pessoas acerca da não existência de Deus. E como nós podemos provar a existência de Deus? Como nós podemos dialogar neste campo entre o cristão, o crente e a fé? Né? O cristão e o crente, duas separações aqui, porque nem todos relacionados à fé são cristãos, porque existem outras religiões. Então, quando nós falamos de fé, nós estamos abrangendo um leque muito grande, mas tem aqueles que são cristãos, que seguem a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, tem pessoas de outras denominações que acabam conduzindo e pautando a sua vida de um modo um pouco diferenciado, crendo em deuses diferenciados daquele da fé cristã. Então, com todo o respeito que nós devemos a todo mundo, diante das suas crenças, diante do seu pensamento, nós vamos tratar um pouco a respeito da perspectiva da fé, e é claro, eu, como pastor e como cristão, vou falar da perspectiva do cristianismo e como isso tem se dado ao longo do tempo e por que o ateísmo tem se apresentado de maneira tão forte, de maneira tão veemente. Para isso, eu quero utilizar uma parábola de Jesus que está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 1 em diante. É a parábola do juiz, né? Do juiz injusto ou do juiz incompassivo, como está em algumas traduções, mas vamos pensar a respeito desta perspectiva que Jesus está apresentando aqui nesta parábola. Então, Lucas capítulo 18, a partir do versículo 1, diz assim: Então, Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: Em certa cidade havia um juiz que não temia Deus nem se portava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: Faz-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: Embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: Ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele de dia e de noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu digo a vocês, ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? E aqui, no versículo 8, nós temos o fechamento dessa parábola com este questionamento de Jesus. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? O questionamento, a pergunta retórica de Jesus aqui é: quando ele voltar, quando Jesus voltar, ele ainda terá pessoas que creem na sua palavra, no seu poder, na sua vinda?
ele achará fé na terra. É claro que a parábola, como já diz no início, no enredo, ele está falando acerca da perseverança na oração, para não desanimar, para não desistir, para perseverar sempre. Ele também não está falando que Deus é um Deus duro de coração, insensível, que só responde às orações quando é muito importunado, quando ele de fato não está aguentando mais as pessoas buscá-lo sempre pelo mesmo motivo, então ele acaba oferecendo e fazendo ali o que a pessoa quer para aquela pessoa parar de importuná-lo. É claro que não é isso que Jesus está dizendo aqui nesta parábola, mas sempre que nós trazemos a perspectiva divina para o aspecto humano, ocorre alguma deficiência, alguma falha, porque nós estamos trazendo o perfeito para o imperfeito. E aí, certamente, nós vamos ter alguma falha em algum lugar. Então, quando Jesus ele nos faz essa parábola para que nós não desanimemos em oração, para que nós continuemos perseverando firme na fé, é porque nós temos que estar atentos a todo momento. Nós não podemos desanimar, não podemos desistir diante das adversidades do mundo. E não podemos também ficar insensíveis à voz de Deus e às respostas de Deus, porque, afinal de contas, Deus pode responder a nossa oração de maneira positiva, de maneira negativa ou de maneira neutra, em que ele simplesmente vai falar: espere, aguarde, que não é o momento. Vai chegar o momento em que você receberá o que você está pedindo em oração, ou chegará o momento em que você perceberá que o que você está pedindo em oração não é propósito de Deus para a sua vida, então ele não vai fazer. Então, existem muitas questões acerca do nosso relacionamento com Deus que a nossa imaturidade espiritual acaba nos conduzindo a nos levar a muitas perspectivas e conclusões que não são assertivas com relação a Deus, a voz de Deus e os seus cuidados para conosco. No versículo 1 aqui de Lucas 18, o texto aqui começa assim: então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Então, o propósito da parábola é: nós devemos orar sempre e nunca desanimar. Isto contrapõe a conclusão da reflexão de Jesus no versículo 8, quando ele vai falar: quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Ou seja, nós devemos perseverar na fé, perseverar na oração, perseverar na palavra de Deus e manter a certeza de que Ele está presente, cuidando de nós, que não está alheio às nossas limitações e dificuldades. Pelo contrário, nos concede sabedoria e discernimento para que nós possamos, com as orientações do Espírito Santo, através da Bíblia como palavra de Deus, com foco em Jesus Cristo, para que todos nós sejamos mais que vencedores e bem-sucedidos em tudo o que nós fizermos. Então, nós temos que observar essa perseverança, essa dedicação. Mas muitas pessoas estão desistindo no caminho, estão desanimando. E o que tem acontecido com essas pessoas? Eu acho muito interessante um texto que nós temos na Bíblia, que é o texto de Provérbios. Provérbios, versículo 12, capítulo 12, versículo 13. Então, Provérbios 12, 13, ele fala que a esperança que se adia adoece o coração. Então, quando nós olhamos essa passagem bíblica, nós observamos que pessoas levantam expectativas a respeito de Jesus, a respeito da Bíblia, a respeito da fé, a respeito de Deus, e muitas vezes essa expectativa ela não é
cumprida, ela não é realizada. E aí ali as pessoas vão desanimando. Pessoas também que não recebem um não de uma maneira satisfatória vindo da parte de Deus, porque Deus, de fato, pode falar não, e muitas vezes ele fala não, né? E falando não, é, às vezes a pessoa ela não quer ouvir aquele não, não quer receber aquele não. Então, só corrigindo aqui o endereço do texto, é Provérbios capítulo 13, acabei invertendo, né? Provérbios capítulo 13, versículo 12. Ele diz assim: a esperança que se retarda deixa o coração doente, mas o anseio satisfeito é a árvore da vida. Então, aqui é a versão NVI, a nova versão internacional. Então, ele diz assim: a esperança que se retarda deixa o coração doente. Na tradução João Ferreira de Almeida, revista e atualizada, ele vai colocar como a esperança que se adia adoece o coração. O sentido é o mesmo, né? Claro que existe uma pequena diferença na tradução, mas a essência do texto é a mesma. Ou seja, aquele que espera demais, coloca muita expectativa e nunca vê os seus desejos realizados, ele não consegue observar a ação de Deus, os cuidados de Deus, a direção de Deus para a sua vida, os cuidados de Deus para a sua família e para a sua vida pessoal, na sua individualidade, no relacionamento com Deus. Quando a pessoa perde a sensibilidade de observar a ação de Deus, ele vai ficando doente. Em primeiro lugar, doente espiritualmente, e depois este adoecimento vai influenciar no seu relacionamento espiritual com Deus e até nas suas questões relacionais, sociais, familiares. Então, vai acabar influenciando em muitas questões. Mas o que tem acontecido que tem levado tantas pessoas ao ateísmo? Primeiro, isso. Nós, por muito tempo, observamos que muita coisa do evangelho que foi pregado dentro do cristianismo não estava bem contextualizado diante da Bíblia, né? Não estava condizente com a veracidade da palavra de Deus, o que levantou muitas expectativas. E aí as pessoas com expectativas erradas, expectativas de serem plenamente curadas de alguma enfermidade, expectativas de se tornarem estabilizadas financeiramente, algumas com a expectativa até de se tornarem ricas, milionárias, e são expectativas erradas diante da palavra de Deus, porque Deus não está prometendo nada disso para ninguém. Deus está prometendo que nós teremos vida e vida com abundância. Ter uma vida com abundância não é apenas sobreviver, mas é ter felicidade, animação, é ter paz. E mesmo em meio aos conflitos e às dificuldades desse mundo, nós podemos ter a paz que excede todo o entendimento. Então, quando nós nos voltamos para a palavra de Deus e aplicamos essa palavra em nossa vida, mesmo que nós estejamos doentes fisicamente, mesmo que nós tenhamos alguma dificuldade relacional, familiar, financeira, nós vamos buscar sabedoria na Bíblia, como palavra de Deus, buscar sabedoria para interpretação pelo Espírito Santo, para solucionar aquele problema com foco em Jesus Cristo. E assim nós vamos vencendo a cada dia de fé em fé, como diz a palavra de Deus, porque o justo viverá pela fé. Então, nós não podemos observar aquelas pessoas que têm, infelizmente, apresentado uma pregação que não é bíblica, que não faz parte do Evangelho de Jesus Cristo, levantando falsas expectativas, e depois as pessoas ficam decepcionadas com Deus, com a pessoa, com o ser humano, com os líderes religiosos, porque aquilo que ele acreditou não se tornou realidade na sua vida. E não se tornou realidade porque não era propósito e nem palavra de Deus para a vida dele. Então, nós temos que
observar e interpretar a Bíblia de uma maneira correta. Também, uma outra perspectiva que nós temos é esta modernidade dos meios eletrônicos, dos meios de redes sociais e de exposição eletrônica, em que as pessoas recebem muita informação sem ter maturidade para aplicá-las. Eu falo que nós voltamos à síndrome de Adão. Recebeu muita informação de uma só vez, não tinha maturidade ainda para lidar com nenhuma delas. E aí a informação sem maturidade acaba trazendo mais prejuízo do que avanço, há mais prejuízo do que benefícios. Então, nós temos que equilibrar, mas o equilíbrio de dois extremos, ele demora para acontecer. Então, o equilíbrio entre um extremo de uma pessoa que tinha um mínimo de informação para sobrevivência e, de repente, ele tem um excesso de informação que ele nem sabe o que fazer com ela, então são extremos que, para chegar ao equilíbrio, vai demorar um pouco, e nós estamos caminhando para este equilíbrio. Mas uma das primeiras questões que nos trouxe essa questão interativa da internet e de todas as redes sociais, dessa expressão da imagem, né, isso nos trouxe algo, né, muito ruim para a estrutura de formação da mente humana, que é exatamente a necessidade da visualização. Hoje nós temos chamadas de vídeos, nós temos vídeos, eu estou gravando esse vídeo aqui no YouTube para vocês, nós temos recursos em que a grande maioria deles são visuais. O WhatsApp, apesar de ter o áudio e a escrita, na maior parte do tempo, ele é apresentado como pop-ups, né? Que são aquelas figurinhas, é um efeito visual que chama a atenção. Isso, né, foi passado também para as crianças, por quê? Porque dentro da educação infantil que os pais teriam e têm a exigência bíblica, né, e o compromisso com Deus de ensinar aos filhos a respeito da palavra de Deus, lendo a Bíblia, lendo as histórias bíblicas, aguçando a imaginação para que ele desenvolva o pensamento da espiritualidade, para que ele absorva de fato aquilo que não pode ser palpável, aquilo que não pode ser visto, mas pode ser observado pelo senso da espiritualidade e pela fé. Então, os pais, né, pais e mães, deixaram de ler a Bíblia para os seus filhos, porque simplesmente puxam um desenho no celular e colocam um filho para assistir. Mesmo que seja um desenho bíblico, ele não está trazendo uma boa instrução para os seus filhos. Por quê? Porque os filhos, crianças, estão em fase de construção de pensamento, de princípios e valores, e, ao assistir uma história bíblica, não é como imaginar a história, porque a fé, ela não é uma imaginação, Deus não é um ser imaginário, mas ele é construído na mente humana no campo da imaginação. Então, o estímulo à imaginação, ele é necessário para que haja o desenvolvimento da fé. Ao contrário, quando as pessoas colocam tudo de maneira palpável, de maneira visível, aquela criança que está em formação, ele só vai acreditar no que ele vê, naquilo que ele pode tocar, naquilo que ele pode pegar, naquilo que ele pode manipular. Então, muitas crianças que passaram por esta fase, e muitas ainda estão passando, elas estão se tornando adultos ateus, né? Porque, em primeiro lugar, não foram instruídos a conhecer a Deus desde a primeira infância, desde o primeiro momento, do 0 aos 3 anos, onde a criança tem aquela fase de relacionamento afetivo, desenvolvendo o relacionamento afetivo. Que relacionamento afetivo uma criança está desenvolvendo assistindo um desenho, seja pelo televisor ou pelo celular, pelo computador, seja por onde for, né? Não é saudável isso.
e vai contra a orientação bíblica que nós temos aqui em Deuteronômio capítulo 6, a partir do versículo 4, nós temos Shema Israel, ouça Israel, e olhe a orientação da responsabilidade dos pais com relação aos filhos. Deuteronômio 6,4. Ouça Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração e ensine com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver assentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreverás nos batentes das portas e nas casas e nos portões. O que o texto está falando aqui? Qual é a missão dos pais e a responsabilidade de pais e mães na educação dos seus filhos com relação à espiritualidade, à religiosidade? Tem que ser passado a fé, as histórias bíblicas, e ele fala que ensine com persistência. Aqui eu já disse que eu estou lendo na versão da Bíblia NVI, nova versão internacional. Então, Deuteronômio 6:7 fala: ensine-as com persistência aos seus filhos, converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando levantar. É aquele momento da oração ao acordar, da oração antes de dormir, o momento de mostrar Deus no dia a dia para o seu filho, para a criança, para que ela desenvolva relacionamento pessoal com Deus. Ler a palavra de Deus e deixar a criança imaginar aquele cenário, as histórias como de Davi e Golias, a história como de Sansão, a história como do próprio Jesus Cristo, dos seus milagres, da cura do cego, da cura do paralítico, de tantas intervenções espirituais e milagrosas que Jesus fez, e mostrar no dia a dia aquilo que ele continua fazendo. Se isso não for apresentado para a criança, o que essa criança está crescendo e o que ela está observando? Que ela só pode acreditar naquilo que ela vê ou naquilo que ela pode tocar. Então, a fé, ela vai sair do campo invisível e vai vir para o campo físico. E vindo para o campo físico, ela deixa de ser fé. Porque, como diz a própria palavra de Deus, em Hebreus capítulo 11, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, mas não se veem. Então, a expressão da fé está exatamente naquilo que humanamente eu não posso apalpar, que eu não posso pegar, que eu não posso ver. Mas eu tenho convicção da verdade porque eu tenho meios de observar a ação de Deus na minha vida, nas orações, naquilo que eu coloco diante dele e observando as suas respostas, os caminhos que ele está me orientando para que eu, de fato, alcance o propósito que eu tenho colocado em oração. Então, eu tenho que ensinar as crianças a fazerem isso. Mas como os pais deixaram de apresentar a Bíblia para as crianças e estão trocando esta percepção espiritual por aquilo que é visual, então as crianças estão crescendo e se tornando ateus e ateias, porque isto vai ser um caminho normal, que ele só vai acreditar naquilo que é visível, naquilo que é palpável. Então, por que o ateísmo está tão forte hoje? Está tão forte porque os pais e mães cristãos negligenciaram a educação espiritual dos seus filhos e hoje eles já cresceram e acreditam naquilo que é empírico, naquilo que é palpável, naquilo que é visual. Se ele pode comprovar, se ele pode experimentar, ele acredita. Se ele não vê, se ele não é palpável, se não é experimental, se não é empírico, então ele não vai acreditar. E assim
ele acaba criando um fechamento espiritual na sua mente, no seu coração, que impede ver a ação de Deus e os cuidados de Deus com a sua vida. E mesmo que o pai e a mãe, agora com o filho já adulto, tente transmitir a importância da espiritualidade, isso não vai acontecer, ou vai ser demasiadamente difícil de acontecer. O que esta pessoa, né, vai descobrir é que ela pode, na sua vida adulta, buscar uma boa formação pessoal humana, uma boa orientação acadêmica e ter uma estrutura de vida em que tudo passa a ser absolutamente real, palpável e provável dentro de tudo o que ele está vivendo. E aí a fé vai sendo deixada de lado. Deus será deixado de lado como tem sido deixado de lado. Então, muito cuidado com o abandono do ensino da espiritualidade. Voltem a orar com seus filhos, seguindo a prescrição aqui de Deuteronômio 6, na orientação de como lidar com as crianças desde que elas nascem, orando, né, para ao acordar, ao dormir, antes das refeições, mostrando os cuidados de Deus no dia a dia, mostrando a importância da leitura bíblica, do conhecimento da palavra de Deus e da sua prática de fato, porque não é só conhecer, mas é praticar de fato a palavra de Deus, para que a observação dos resultados sejam observados de maneira prática. Eu não posso ter uma fé só de teoria, eu tenho que ter uma fé prática. Tudo o que está escrito na Bíblia serve para a prática. E a prática quer dizer, existem coisas que eu devo evitar, existem coisas que eu devo fazer. Porque o evitar aquilo que é ruim também é prática. Não é porque eu não estou fazendo que deixa de ser prática. Não, quando eu deixo de fazer, porque eu compreendi que não deve ser feito pela orientação bíblica, então eu estou praticando a palavra de Deus. Eu estou deixando de fazer algo porque eu creio na palavra de Deus, que é viva e eficaz, eu creio na Bíblia, creio na orientação espiritual e vejo que aquilo que Deus está me apresentando através da sua palavra é o melhor para que eu viva. E assim também, muitos problemas, muitas dificuldades são evitados. Muitas questões desagradáveis da vida são perfeitamente evitáveis quando nós conhecemos a Bíblia, conhecemos a vontade de Deus, conhecemos a vida de Jesus Cristo, conhecemos a direção do Espírito Santo, mas temos que conhecer, praticar e ter este relacionamento de fé íntimo e pessoal com Deus. E isso deve ser instruído às crianças desde pequenos. Senão, mais para frente, vai se tornar mais difícil e nós temos muitas pessoas passando por muitos problemas, muitas dificuldades que nem precisariam passar por aquelas questões se tivessem sido apresentados à palavra de Deus e tivessem recebido a palavra de Deus como regra de fé, ele não estaria enfrentando o problema naquele momento. Não teria se envolvido com vícios, não teria se envolvido com questão de prostituição ou de uma vida desregrada sexualmente ou com todo tipo de permissividade, né? Aquilo que a pessoa se permite, mas que não faz bem, né? Como o excesso de alcoolismo, como os vícios em geral, de todas as substâncias que se colocam no mercado hoje. Então, quando a pessoa segue a palavra de Deus, existem muitos problemas e muitas questões que ela não vai precisar passar. Ela não vai ter uma doença sexualmente transmissível, ela não vai ter uma gravidez indesejada, ela não vai ter uma desestrutura familiar, porque tudo isto já é previsto dentro da palavra de Deus. E se qualquer um colocar a Bíblia em prática da maneira correta, sem levantar falsas expectativas, sem despertar falsas prerrogativas que vai cair
no desânimo porque não serão cumpridas, se interpretar a Bíblia corretamente e viver segundo a palavra de Deus, né, todos vão viver bem, porque o propósito é que todos sejam bem-sucedidos. É isso que diz a palavra de Deus, né? É isso que diz a Bíblia. Se você colocar em prática, você vai ser sempre bem-sucedido. Nós temos, por exemplo, o texto de Josué, Josué capítulo 1, versículo 8, que fala diretamente isso para todo aquele que busca a Deus em espírito e em verdade. Então, aqui em Josué, né, no capítulo 1, nós temos aqui, versículo 7 e 8 diz assim, né? Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Então, observe aqui. Deus está falando com Josué e ele está falando a respeito do que já tinha sido passado para Moisés, os 5 primeiros livros da Bíblia, conhecido como Pentateuco. Então, o que ele está falando? Se a pessoa ler os 5 primeiros livros da Bíblia e colocar em prática na sua vida, é o suficiente para que ele seja bem-sucedido em todas as coisas. Mas é claro que hoje nós temos muito mais revelações, muito mais orientações da palavra de Deus, porque temos uma Bíblia completa de Gênesis a Apocalipse. Mas, se a pessoa lesse somente os 5 primeiros livros, o Pentateuco, já era o suficiente para que ele seja bem-sucedido. E aqui também, no livro de Deuteronômio, capítulo 28, é onde Deus fala diretamente com Moisés a respeito das bênçãos que ele tem reservada para todas as pessoas. Então, Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1 em diante, olha o que o texto diz assim, aqui. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que dou a vocês hoje, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Serão vocês abençoados na cidade e abençoados no campo. Os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra, e os bezerros, e os cordeiros, e os seus rebanhos. A sua cesta e a sua amassadeira serão abençoadas. Vocês serão abençoados em tudo o que fizerem. O Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que os atacarem. Virão a vocês por um caminho e por 7 caminhos fugirão. O Senhor enviará as bênçãos aos seus celeiros e a tudo o que as suas mãos fizerem. O Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que dá a vocês. O Senhor fará de vocês o seu povo santo, conforme prometeu sob juramento aos que obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e andarem nos caminhos dele. Então, todos os povos da terra verão que vocês pertencem ao Senhor e terão medo de vocês. Né? Observem aqui o texto, Deus falando que se atentamente, né, que se com perseverança, se fielmente nós nos dedicarmos a colocar em prática aquilo que o Senhor nos ensina, nós seremos bem-sucedidos, seremos abençoados, seremos felizes em tudo aquilo que fizermos, em tudo aquilo que tocarmos a nossa mão, tudo aquilo que nos empenharmos para fazer, segundo a orientação de Deus, dará um resultado positivo e nós seremos muito bem-sucedidos. Então, o que tem acontecido hoje é que o ser humano, ele está descobrindo também que, dentro de uma formação humana, de uma formação acadêmica, ele também é possível ser bem-sucedido, porque, afinal de contas,
Deus não faz acepção de pessoas. E Deus não vai tirar a inteligência de uma pessoa porque aquela pessoa não está seguindo os seus mandamentos. Deus não vai castigar uma pessoa porque aquela pessoa desconhece a palavra de Deus. Deus não precisa castigar ninguém porque o ser humano é suficiente para se castigar sozinho. Mas o fato é que as pessoas, né, mesmo rejeitando a Deus, elas ainda assim podem ser muito bem-sucedidas na sua humanidade. Mas daí vem a pergunta de Jesus: o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida eterna, perder a sua eternidade? O que adianta você ganhar tudo nesse mundo, viver bem nesse mundo, mas não ter a ressurreição para a vida eterna? Porque é disso, no final, que nós estamos tratando. Nós temos as prescrições de Deus para que tenhamos uma vida íntegra, com moral, com ética, com respeito, com sabedoria, com discernimento e direção espiritual, mas, né, também aquele que é ateu, ele também pode, de maneira social, desenvolver respeito, ética, moral, bons costumes, ter uma boa família, ter um bom trabalho, um bom emprego através de uma formação acadêmica muito boa. Então, dentro da perspectiva humana, ele pode alcançar a estabilidade que ele está procurando, mas certamente, na direção de Deus, ele alcançaria isso com muito maior facilidade e, além de alcançar tudo o que é possível e todas as bênçãos de Deus aqui na Terra, ele ainda vai ter a perspectiva da ressurreição e da vida eterna, porque é este o nosso propósito. Na verdade, quando nós observamos a palavra de Deus e colocamos em prática, nós vemos o quanto Deus tem cuidado de nós. Pela prática da própria palavra, pelos ensinos que ele deixou. Não existe cuidado melhor que pode ser feito a um filho do que fornecer a ele sabedoria e discernimento a respeito da vida, para que tenham discernimento a respeito do bem e do mal, desprezar o mal e escolher o bem. Então, este é o melhor que qualquer pai, qualquer mãe pode deixar para os seus filhos. E é isso que Deus deixou para nós. Os ensinos, através da Bíblia, discernindo aquilo que é mal, aquilo que é bom, para que nós desprezemos o mal e escolhemos o bem, né? Possamos escolher o bem para, vivendo de fato nessa escolha do bem, possamos desfrutar das bênçãos de Deus, de tudo que ele preparou de melhor para que você, a sua família, para que nós todos possamos viver em paz, alegria, com direção espiritual, vencendo as batalhas do dia a dia. Então, a verdade é o porquê muitas pessoas têm se tornado ateu, né, em nossos dias. É porque, né, o mundo está se tornando cada vez mais materialista, cada vez mais palpável, cada vez mais, se a gente pode falar dessa maneira, mais tomesiano, né? Assim como Tomé só acredita no que vê, só acredita no que toca, só acredita naquilo que é palpável, e assim vai fechando os seus olhos espirituais. As pessoas vão se fechando em si mesmos, vão se tornando ególatras, adoradores de si mesmo, vão se tornando autossuficientes e, na sua autossuficiência, acredita que pode viver sem a perspectiva divina. E, na verdade, ele pode porque o próprio Deus o capacitou para que todo ser humano tenha autonomia sobre essa terra e possa viver bem. No entanto, aquele que rejeita a Deus, ele deve ter a consciência que ele pode até alcançar muitas coisas boas nesta vida, mas esta será a única vida que ele terá. E nós, como cristãos, temos a consciência de viver bem nessa vida, ter uma família muito bem estruturada, termos uma estabilidade plausível para viver bem nessa vida, e quando Jesus Cristo voltar, nós temos a garantia da ressurreição e da vida eterna. E isto eu acredito que vale muito a pena. Que Deus abençoe a todos. Tenham um excelente dia
pensem a respeito disso, observem, né, aquilo que é a nossa parte ainda para fazer, busquem relacionamento com Deus, porque Deus a todo momento está esperando para falar com você. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz. Como ministro do Evangelho, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor abençoe de modo muito especial a todos que acompanham essa mensagem. E que o Senhor conceda sabedoria e discernimento, abra os olhos espirituais para que todos possam ver a tua ação e o teu poder, em nome de Jesus. Amém. Tenha um excelente dia, uma excelente semana, em nome de Jesus.